Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira e também o saldo líquido desta semana. Uma semana agitadíssima nos mercados internacionais, particularmente por decorrência de dois fatores principais. Uma, a divulgação do novo relatório do USDA sobre a área efetivamente plantada nos Estados Unidos, que ficou muito abaixo da expectativa do mercado, e também da posição dos estoques americanos, estoques trimestrais, que também ficaram abaixo do que era esperado. O resultado foi uma explosão de preços, e a gente já vai ver aqui o resultado disso em termos de preços líquidos nesta semana. Mas antes disso, vamos dar uma conferida aqui nos indicadores básicos desta sexta-feira, começando pelo mercado financeiro. Vamos lá, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, fechou em alta nesta sexta-feira, 0,2%, retomou um piso acima dos cinco reais, fechou a R$ 5,05, depois de um período aqui que esteve abaixo dessa faixa. E a causa dessa mudança do perfil do câmbio é a inquietação política aqui no Brasil. Muito ruído em Brasília, com esses pedidos de impeachment do presidente da República, o andamento da CPI da Covid, tudo isso deixou o mercado financeiro um tanto intranquilo na semana. Isso refletiu muito diretamente no mercado de câmbio. Então, isso é uma das razões básicas aqui dessa elevação da taxa de câmbio para cima novamente dos R$ 5,00. Índice Bovespa na B3 acabou fechando o dia em alta, uma boa alta também depois de alguns recuos na semana, fechou em alta hoje de 1,6%, mercado de ações aqui na nossa B3, mercado, o índice Bovespa, a 127.621 pontos, como a gente vê no nosso gráfico. Vamos para os mercados de commodities, fechamento das bolsas nesta sexta-feira, começando pela Bolsa de Chicago. Comportamento um pouco mais tranquilo hoje, depois do agito da semana até ontem, basicamente porque é bom lembrar que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, feriadão, na verdade é dia 4 de julho agora, mas será celebrado na segunda-feira, que é o dia da independência dos Estados Unidos, como era o dia da independência, é um feriado importantíssimo para os americanos, portanto vai ser um feriadão espichado aqui. Segunda-feira, portanto, não funcionam nem a Bolsa de Nova York, nem a Bolsa de Chicago. Aí o mercado já fica um pouco na retranca, e foi o que aconteceu nessa sexta-feira, em função disso, o mercado se protegendo aqui contra eventuais turbulências num fim de semana prolongado. O resultado foi esse que a gente está vendo aí na tela. Soja subiu um pouquinho, 0,2%, um dia de muita volatilidade, por sinal, refletindo aqui a possibilidade aqui de clima seco ainda por mais algum tempo nos Estados Unidos. Tem previsão de chuvas lá, mas ainda não atingindo todo o território, ou ainda um tanto inseguras aqui. Isso acabou afetando mais foi o milho. O milho, sim, caiu mais em função de previsão de chuvas, realização de lucros, depois também dos altos preços decorrentes do agito da semana, especialmente aquele relatório do USDA e também do problema das geadas aqui no Brasil. Ou seja, o milho, na verdade, para situar bem a situação, apesar da queda nesta sexta-feira, é importante ressaltar aqui que o milho foi o produto que mais subiu na semana. E olha só, nada menos que 11,7% o contrato de novembro lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse aqui, basicamente refletindo aqui o relatório do USDA, estoques abaixo da expectativa. A área semeada nos Estados Unidos também ficou abaixo do previsto, isso serve também para a soja. E, por outro lado, as preocupações com as geadas aqui no Brasil, que se sucedem a um período seco, que já tinha afetado bastante as lavouras brasileiras, por falta de chuvas, e depois as geadas dessa semana, que realmente trouxeram um panorama bastante crítico para a nova safra brasileira, com perdas que já eram estimadas anteriormente às geadas em torno de 19 a 20 milhões de toneladas em relação às previsões iniciais, e agora se fala em uma perda adicional em torno de 5 milhões de toneladas. Então, estamos falando aqui de uma safra, uma segunda safra brasileira, abaixo dos 60 milhões de toneladas, talvez 58 milhões, mais ou menos, 57, 58 milhões de toneladas, mas isso é uma avaliação ainda muito preliminar, não se tem dados ainda, não se tem levantamentos oficiais. O fato oficial, apesar que se sabe que o estrago foi grande. Portanto, de uma produção nessa segunda safra, esperada inicialmente em 84,
até 85 milhões de toneladas, estamos falando aqui já em algo abaixo dos 60. Então, é muito milho perdido, e isso, claro, causa toda aqui uma apreensão com relação ao abastecimento interno aqui do próprio país. E isso, claro, também se refletiu lá na Bolsa de Chicago, além das questões específicas relativas aos Estados Unidos, que foi esse relatório do USDA divulgado na quarta-feira. Bom, então o milho, repetindo aqui, subiu, o contrato de dezembro subiu 11,7% no saldo da semana, apesar da queda de hoje. E a soja, com essa alta pequena de hoje, acabou acumulando aqui uma valorização de 10,2% na semana, contrato de novembro. Então foi realmente, foram os grandes destaques da semana, foram a soja e o milho em termos de valorização. O que mais? Trigo fechou com queda hoje, 1,9%, mas o saldo líquido da semana ainda foi positivo. Arroz em casca fechou em queda em Chicago, 2,4%. Vamos para a Bolsa de Nova York. No caso do trigo, ali foi pressão da colheita da safra americana de inverno, que está em pleno andamento nesse momento, e o mercado aproveitou para realizar lucros diante do feriadão desse fim de semana. Bolsa Nova York, algodão com alta, 1,2%. Basicamente o mercado se posicionando ante o feriadão americano, de segunda-feira, e além do temor de furacões. É bom lembrar que agora, segundo semestre, começa a temporada de furacões lá na região sul dos Estados Unidos, que pode afetar lavouras de algodão, por exemplo. Sempre cria uma expectativa, uma tensão com essa possibilidade, e tem um furacão exatamente se aproximando agora da costa americana, que é o furacão Elsa. Está bem no início ainda, mas já começa a criar uma certa tensão no mercado em função da possibilidade de estragos de lavouras de algodão. E o preço subiu. Café arábica. Café arábica se livrou das geadas nesta semana, geadas que afetaram cana-de-açúcar, afetaram principalmente o milho, mas o café foi afetado só parcialmente, algumas regiões muito localizadas, e isso provocou um certo alívio no mercado. O café acabou caindo no dia e caindo também na semana. A queda na semana foi de 3%, no dia aqui 2,1%, em função do alívio. O pessoal desmontando posições na Bolsa, com alívio do temor das geadas, e que pouco afetaram as lavouras, portanto, isso foi fator determinante dessa queda nessa segunda-feira e também no saldo da semana. O robusto até que reagiu um pouco nesta sexta-feira, mas também teve um saldo líquido negativo. Açúcar em Nova York, açúcar bruto, refletindo as preocupações com o clima e o efeito das geadas aqui no Brasil. Sabe-se que extensas áreas de cana-de-açúcar foram afetadas, inclusive no principal estado produtor, que é São Paulo, e isso, claro, deixou o mercado bastante nervoso. O açúcar subiu hoje 1,2%, açúcar bruto em Nova York, e o saldo da semana foi uma valorização de 4,9%, ou seja, quase 5% de alta. Hein? O açúcar se valorizou nesta semana de preocupações com os efeitos da geada aqui no Brasil. Lembrando que a cana brasileira já tinha sido afetada por falta de chuvas, então agora, da mesma forma que o milho, agora um duplo prejuízo também advindo agora das geadas dessa semana. Vamos em frente, ainda tem o suco de laranja em Nova York, próximo quadrinho. Suco de laranja com leve queda de 0,1%, perdão. Cacau caiu mais, 1,5%. E o boi gordo aqui na nossa B3, Mercado Futuro, com queda de 0,6%, embora na semana ela tenha tido um saldo positivo de 1,4%. Contratos para agosto na B3, R$ 316,45 para arroba. O que mais? Acho que é isso, né? Dólar a gente já falou, uma alta de 0,2%, R$ 5,05 a cotação de fechamento da moeda americana. Nós temos uma entrevista agendada aqui para falar sobre feijão, mas não estamos conseguindo contato ainda até agora com o nosso convidado, que seria o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para falar um pouquinho do mercado de feijão, até porque o feijão também foi uma das culturas afetadas parcialmente por essas geadas desta semana, em partes do país, particularmente do Paraná, que é um importante estado produtor de feijão. Enquanto a gente tenta manter o contato com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, a gente vai em frente com os nossos destaques de hoje, começando pelo mercado físico. Mercado físico de soja tem o fechamento de hoje aqui, poucas oscilações,
A gente viu que soja subiu 0,2% na Bolsa de Chicago, o câmbio também subiu um pouco, mas o efeito aqui no mercado interno foi pequeno em termos de preço da soja. Preços nos portos. Porto do Rio Grande, R$ 164,50 no fechamento de hoje, uma desvalorização pequena, 0,50%. Paranaguá, 165, o preço ficou estável, sem alterações, portanto, em relação a ontem. No interior, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, preço R$ 159,50, com uma pequena alta de 0,50 centavos. Cascavel, no Paraná, 159, preço estável, sem alterações. Rondonópolis, Mato Grosso, uma queda de R$ 1,50 para R$ 153,50. Rio Verde, em Goiás, 155, caiu R$ 2,00 em relação a ontem. E Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, fechou hoje estável em R$ 149,00 por saca de 60 quilos. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias desta sexta-feira. Começando aqui por um dado relativamente positivo, foi o crescimento, a criação de novos empregos no Brasil. A economia brasileira gerou 280 mil novos empregos com carteira assinada agora no mês de maio, de acordo com levantamento divulgados hoje pelo CAGED, aquele Cadastro Geral de Empregados e Desempregados vinculados ao Ministério da Economia. E o setor agropecuário também ajudou, foi responsável por mais de 42 mil empregos novos neste mês de maio. O número é contabilizado pela diferença entre as contratações e as demissões. O volume de empregos criados em maio representa a aceleração em relação a março e abril deste ano. Os números do CAGED de maio de 2021 mostram que foram criados empregos formais em todos os setores da economia. Só a agropecuária abriu 42.526 novos postos e nos últimos 12 meses foram criados pouco mais de 150 mil empregos pelo setor. E a produção industrial brasileira cresceu também no mês de maio, após 3 meses consecutivos de queda. E chegou ao mesmo patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do cenário pré-pandemia, que começou em março. As altas foram de 1,4% na comparação com abril e de 24% em relação a maio do ano passado. Produtos alimentícios derivados do petróleo e indústrias extrativistas puxaram o crescimento no mês. O setor acumulou ganhos de 13,1% no ano e de quase 5% nos últimos 12 meses. E o relatório do Banco Mundial sobre a China aponta que a economia do gigante asiático deve crescer em nada menos que 8,5% esse ano. Segundo a instituição financeira, a expansão vem acompanhada de um aumento da confiança dos consumidores, das empresas e um mercado de trabalho melhor após o relaxamento das restrições da pandemia. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, nos primeiros 5 meses deste ano, o PIB cresceu de forma constante, com aumento anual de mais de 35% de investimentos estrangeiros. Um dado bom para o Brasil, isso aí é o nosso principal parceiro comercial, especialmente no setor do agronegócio, mas também em outras commodities, como minério de ferro, por exemplo, a China tem comprado bastante do Brasil, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de minério de ferro, e isso é bom para a economia brasileira, significa que os chineses estão embalados lá com o seu crescimento, 8,5%, que inveja, hein? Para nós, vamos crescer a metade disso aí. E isso significa a necessidade de continuar importando cada vez mais, seja minério de ferro, seja soja, seja carnes, para abastecer a demanda que cresce na medida em que cresce a própria economia. A atividade econômica cresce, salários voltam a girar, e isso significa maior consumo interno, consequentemente maior demanda, maior necessidade de importações. Então, o Brasil isso ajuda o Brasil, esse crescimento, essa retomada do crescimento chinês, depois da fase mais aguda da pandemia, que também afetou demais esse país asiático, nosso parceiro. Muito bem, falar um pouquinho de clima. A semana foi agitadíssima em termos de clima. Hoje deu uma pequena amainada aqui, as geadas pelo menos deram uma trégua depois de 3 dias seguidos. Eu conversei sobre esse assunto com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, agora à tarde, para fazer um balanço aqui. Primeiro, para falar sobre a sexta-feira. Segundo ele, sexta-feira foi mais tranquila, sem geadas
pelo menos que ele tenha tido conhecimento. Vamos ver o que ele fala sobre o dia, a sexta-feira e a semana. Graças a Deus, hoje não teve geada em nenhuma região do Brasil. As temperaturas ainda se mantêm baixas, mas longe de ter temperaturas para ocasionar geadas, tá? Realmente as geadas foram só terça, quarta e quinta, né? Ontem foi o último dia da geada, não há mais previsões de geadas, temperaturas gradativamente vão se elevar. No entanto, ainda continuarão baixas, né? Não há nenhuma tendência aí de um aumento das temperaturas. A massa de ar polar ainda vai ficar sobre todo o Brasil, com isso não há previsões de chuvas, não há previsões de chuvas ao longo desses próximos 15 dias, ou seja, toda essa primeira quinzena de julho será marcada pelo tempo seco e temperaturas ainda baixas em todo o Brasil, chuvas apenas nas faixas litorâneas do Nordeste e Norte do Brasil, que é normal para essa época do ano, né? E contabilizando aí os estragos, as imagens não param de chegar. Acabou de chegar uma imagem, agora para mim, eu estava vendo aqui agora, de um cafezal na região de Franca, totalmente marrom. Há muito tempo eu não via uma quadra de café completamente morta, aí, um café adulto, ali na região de Franca, né? Então a gente agora está levantando esses dados de perdas, não só no café, mas principalmente no milho. E olha, Silmar, para você que é grande parceiro, já de antemão, eu posso falar que a quebra está virando em torno aí de 5 milhões aqui no Brasil com relação à perda no milho safrinha. Se a gente já estava prevendo uma safra em torno de 62, 63 milhões, aí um pouco mais, um pouco menos, depende, né, de qual analista você tem ver, mas aqui para nós a gente estava em torno aí de 62, 63 milhões, que vocês já sabem, né, que era a produção do milho safrinha. Hoje a gente já fala numa produção em torno aí de 58 a 57 milhões de toneladas para o Brasil, ou seja, vai faltar muito milho, tanto para exportação quanto principalmente para o mercado interno. E outra coisa também, Silmar, se você me permite, outra coisa que me deixa preocupado é que o Brasil, quando falta milho, e você sabe muito bem, um dos grandes fornecedores é o Paraguai. E o Paraguai quebrou mais até do que o Brasil. Já se fala numa quebra acima de 60% no Paraguai com relação ao milho safrinha. Então, de uma forma geral, não tem milho mais aqui na América do Sul para suprir todas as demandas, tanto interna quanto de exportação. É importante esse alerta, Marco Antônio, porque além da nossa quebra aqui dentro, vamos precisar importar milho e o Paraguai, que seria um fornecedor potencial, também perdendo muito milho aqui em função também agora de geadas. Enfim. Bom, Marco Antônio também comentou sobre um balanço geral da semana aqui das principais culturas afetadas. Claro que o primeiro foi o trigo, mas também houve outras, como a cana-de-açúcar, que também foram atingidas pelas geadas. Vamos ver o balanço. A cana precisa ainda ser avaliada, ainda nós vamos ter alguns dias ainda para avaliar bem isso, mas é fato que a cana e o café foram menos atingidos. Se você fizer uma ordem de grandeza, o milho foi o mais atingido, depois a cana e depois o café, que o café foi menos atingido, apesar de algumas áreas, como a região de Franca ali, que foi uma região bastante atingida pela geada, mas o restante não foi, pelo menos o sul de Minas não reporta tantos efeitos negativos da geada. Então, de uma certa forma, acho que o milho realmente foi o mais prejudicado. Feijão, tenho disse aqui de feijão também, em algumas zonas também pode ter sido prejudicado, mas não tem muitos detalhes por enquanto. Feijão a gente levanta, a gente levanta, desculpa se eu te cortar, mas feijão a gente também levantou, houve quebra sim do feijão, principalmente aqui em São Paulo, e em algumas áreas muito pontuais do Paraná, que ainda é aquele feijão que o cara apostou um pouco mais tardio por conta de preço e tal. Mas, de uma certa forma, também ocorreu perdas na batata, ocorreu perdas também em outras hortaliças, né, como cenoura e tal, mas aqui na região de Casa Branca, mas de uma certa forma, eu acho que o milho foi o que mais foi impactado. Então, no entanto, se você pegar aí culturas como batata, tomate,
até laranja foi afetada na região de Itapetininga, ali, no interior de São Paulo. Feijão, né, como você bem disse. Então a gente pode ver aí na semana que vem um aumento desses produtos aí nas gôndolas dos supermercados e nos varejões, nos grandes centros. Isso pode influenciar aí negativamente a inflação, né? Seria um fator negativo para um aumento de inflação, né? Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, comentou também sobre uma previsão de falta de chuva nos próximos 15 dias. É um tempo bem seco. E eu perguntei para ele se isso pode, de alguma forma, afetar, por exemplo, outra safra que tem andamento nesse momento, que é o trigo, né? O trigo não é afetado por geadas, pelo menos, né, no atual estágio de desenvolvimento das lavouras, mas precisa de chuva daqui para frente. Vamos ver o que fala Marco Antônio sobre tendência aqui para o trigo. Por enquanto, tudo tranquilo. Apesar dessa ausência de chuvas, os modelos indicam o retorno das chuvas a partir da segunda quinzena de outubro, ou seja, meados de julho agora, meados de julho, a tendência é de voltar a chover. Então, se isso realmente acontecer, eu não vejo nenhum problema para o trigo. Então, eu acho que até... Porque choveu bem, né? No final dessa semana, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são as principais áreas produtoras de trigo, então tem umidade, sim. Então, eu não vejo grandes problemas, tá? Para o trigo. E se realmente voltar a chover a partir do dia 15, o trigo está tranquilo. O problema é se essa chuva do dia 15 falhar. Aí sim, abre um problema sério para o trigo, principalmente para a região norte do Paraná. É importante contar com um clima favorável para o trigo, pelo menos por enquanto o cenário é favorável, que é para compensar parcialmente as perdas das outras culturas. Em estados, por exemplo, que tem as duas culturas, que é o caso do Paraná, isso de certa forma ajuda um pouco a amenizar parte dos estragos aqui causados pela seca e depois pelas geadas aqui na safra de milho. Foi terrível realmente o efeito desses dois fenômenos climáticos. Torcer para termos uma grande safra de trigo esse ano. A perspectiva até agora, pelo menos, é de uma produção recorde aqui no Brasil, aí acima de 7 milhões de toneladas, fala até perto de 8 milhões de toneladas, se tudo der certo. Muito bem, vamos em frente. Olha, um estudo divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária avaliou os desafios e oportunidades para o uso de tecnologia no campo, tecnologia digital lá para o campo dos produtores do Mato Grosso. Vamos ver. O perfil do agricultor mato-grossense na era digital revela que 86% dos agricultores do estado possuem internet na propriedade. Mas a maior parte da abrangência desta conexão está concentrada apenas na sede. E um dos maiores desafios seria a melhora na conectividade rural. Foram ouvidos 470 produtores, abrangendo uma área total de 901 mil hectares de soja, que correspondem a 9% da área estadual de plantio desta cultura. O trabalho foi desenvolvido entre os meses de setembro e outubro de 2020 e incluiu as 7 macro-regiões, totalizando 80 dos 141 municípios matogrossenses. E a Câmara dos Deputados pode votar nas próximas semanas um assunto de interesse muito grande aqui do nosso setor do agronegócio, que é um projeto de lei que flexibiliza as regras da regularização fundiária. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, comentou o assunto após sair da reunião de líderes nesta quinta-feira, ontem. O relator, que é o deputado Bosco Saraiva, já andou em quase todas as bancadas. É um projeto que está bastante sedimentado, é um projeto mais brando do que a medida provisória que veio anteriormente, é um projeto que faz uma discussão mais dura com relação ao marco temporal, para que se evite aquela versão de que a regularização fundiária para tratar de invasões de terra, para tratar de grilagem, não é. A agricultura do Brasil e os governos anteriores fizeram muito através até de decreto. Mas dessa vez por lei, para que se deixe um marco temporal respeitoso, transparente, com toda a Câmara discutindo e que depois ela possa ir ao Senado. Para finalizar, uma boa notícia, o aumento das vendas de máquinas agrícolas aqui no Brasil. A agricultura brasileira nunca produziu tanto. A safra de grãos deve fechar o ano em quase 263 milhões de toneladas. E os preços atingiram um patamar recorde no mercado internacional. Se o campo vai bem,
A indústria de máquinas e implementos agrícolas cresce em ritmo acelerado e gera emprego. Nós tivemos um crescimento nos empregos de 24% em um ano, ou seja, nós saímos de 45 mil funcionários para 56 mil funcionários. Mão de obra necessária para fabricar tratores, colheitadeiras, plantadeiras. No ano passado, a venda desses equipamentos cresceu 17%, somando 42 bilhões de reais. E o setor não parou de crescer. Nos primeiros 5 meses deste ano, as vendas de máquinas agrícolas foram ainda melhores, cresceram 68%. E a expectativa é que este bom desempenho siga até o fim de 2021. A grande procura e a falta de matéria-prima no mercado internacional atrasaram os cronogramas de entregas, mas a situação está se normalizando. As fábricas não pararam e seguem investindo em tecnologia para o agronegócio brasileiro. A gente vem ano a ano dando passos largos aí, lançando novas tecnologias, e o produtor vem se atualizando ano a ano para sempre buscar melhorar seu negócio e produzir mais. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui nesta sexta-feira. Lembrando que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, não vamos ter bolsa de Chicago ou Nova York. Então, o mercado possivelmente no Brasil vai ficar um pouco também calmo, um pouco mais calmo aqui pela falta de referências internacionais. Nós vamos ficando por aqui, então uma boa noite, um bom final de semana e até segunda.